Olá, boa noite para todos. Eu estava com um problema na conexão aqui, desculpa. É, Meu nome é Marcos Silva, a gente está aqui no projeto Yoga na Federal, mais uma live de hoje. Como é que tá? Tá aparecendo para você? Desculpa pelo problema técnico aqui, a minha conexão não está lá muito boa. A gente está nesses temas relevantes sobre a nossa atualidade e como o yoga pode ajudar nisso. E hoje a gente convidou uma super praticante numa hora que é o Pantanal, para que a gente possa conversar entre os praticantes de yoga, os interessados em yoga, e pensar o yoga não só como sua transformação individual, mas também transformação social, coletiva. É, e a gente vai falar com a... Ela já está aqui. Olá, Tati. Olá, Mar. É, prazer conhecê-lo. Desculpa o embrólio aqui, a confusão com... Eu estava com um Imagina. problema com a minha internet aqui, eu não estava conseguindo colocar lá. Eu Sim, sou sim. orientador. Tá muito boa. Vamos torcer para que as energias fiquem positivas para ajudar, porque Ah, toda hora eu tô falando aqui também. sim. Então, seja muito bem-vinda, Tati Fernandes, aqui, lá do Ashtanga Campo Grande, né, do Shanti Yoga, Sim. Shanti Studio. É um prazer falar com você, receber você aqui. E já começo falando grande parabéns pela sua iniciativa e atuação. Acho algo muito importante que deveria não só ser encorajado, mas replicado em Sim. vários lugares. A gente está aqui para atuar juntos e montar essa rede de solidariedade. Eu acho que é um tema super relevante, que está causando muita perplexidade e indignação para todo mundo. E a gente está aqui para ouvir um pouco você e saber como que a gente pode ajudar um pouco você. Mas antes da gente falar do tema principal, talvez seja interessante a gente... Infelizmente, eu não conheço você pessoalmente, né? Mas eu acompanho os seus canais todos e eventualmente as palestras que você dá. Teve uma iniciativa super legal do Lucas e da Kaká, onde você Uhum. também falou, né, no começo da pandemia. Muito Sim. bacana. Tati, você pode se apresentar um pouco para a gente e Claro, as iniciativas? claro. Matos, primeiramente, muito obrigada pelo convite e pelo apoio de vocês todos, né? Então, o meu nome é Tatiane Fernandes. Eu sou professora de Ashtanga. Eu tenho um estúdio que chama Shanti Yoga Studio. E o estúdio já tem 14 anos. Então, eu estou nessa caminhada do yoga assim já tem alguns anos. Uhum. Eu ensino tanto Ashtanga aqui como meditação. O estúdio não é só de Ashtanga, tem outros professores que trabalham comigo também, ensinando outras modalidades. Então, a ideia do yoga pelo Pantanal veio de eu acho que desde o início desse meu envolvimento com yoga, eu vejo o yoga como um caminho, um canal, para que a gente possa ajudar tanto a gente ter mais consciência em relação ao mundo ao nosso redor, como ajudar outras pessoas a terem acesso a isso. O yoga é uma ferramenta incrível, porque a gente começa primeiro olhando para a gente mesmo, né? Então, através dos asanas, da respiração, do aquietar na meditação, a gente começa a se perceber, perceber nossos condicionamentos, como que a gente se relaciona com o mundo. E a primeira coisa que acontece é o que está lá nos yamas e niyamas, o primeiro yama, o ahimsa, a não violência. Você começa a aprender a se respeitar, aprender a lidar melhor consigo mesmo, aos seus ritmos, a como você funciona. Então, eu vejo isso acontecendo aqui comigo, num sentido de que eu quero estar melhor para mim mesmo, mas eu quero estar melhor para o mundo. Então eu vou buscando, dentro das minhas ações, ver de que forma eu posso atuar no mundo de forma mais positiva.
E eu acho que é nesse sentido que o yoga vem pra gente como yoga fora do tapetinho, né? Um yoga de uma consciência mais plena, de uma consciência de que, ok, se eu consigo ficar em paz aqui com as minhas práticas, de que forma agora eu posso ajudar o mundo a ficar em paz? Eu sempre tive uma ideia, talvez até um pouco romântica, de olhar para o mundo e ficar um pouco indignada com tudo que acontece e ter vontade de salvar o mundo. Mas hoje em dia eu já amadureci isso. Eu entendo que não tem como a gente salvar o mundo, mas tem como a gente olhar as nossas atitudes e de que forma essas atitudes podem ajudar a fazer uma diferença. Que seja uma pequena diferença. Que eu ajude uma pessoa a estar melhor, né? Em relação à vida dela, de alguma forma, isso já vai fazer diferença para o mundo. Então, a ideia do yoga do Pantanal vem a partir de um movimento que é como você colocou lá no texto, e eu achei muito interessante, de que eu vi todos aqueles compartilhamentos em relação ao Pantanal, as queimadas, os animais morrendo, queimados, enfim, as comunidades, as famílias, todo mundo numa situação muito complicada. Tá me ouvindo? Sim, estou vendo. E aí eu vi todos aqueles compartilhamentos, eu até compartilhei alguma coisa, mas aquilo mexeu muito comigo. Assim, ok, tá, eu vou aqui compartilhar o post que está acontecendo isso no Pantanal, né? E depois eu vou virar as costas e continuar minha vida normal. Será que eu posso fazer alguma coisa a mais? Né? E aí veio essa indignação, assim, a minha vontade era de ir para o Pantanal e ajudar. Só que eu sei que se eu for para lá, eu não vou saber o que fazer, vou até atrapalhar. Então, de que forma que eu poderia ajudar? Eu entrei em contato com o pessoal da comitiva pantaneira e do ECOA, na ideia de que entender de que forma que a gente poderia ajudar. Se eles falassem, olha, vem para cá, eu ia para lá, vamos chamar uma galera e vamos. E aí eles me falaram, olha, a gente está precisando de recursos para ajudar as comunidades. Teve gente que perdeu casa, teve os pescadores, barco queimado. Então, assim, teve gente que está fora, não tem onde ficar, está sem comida. Eles estão sem água potável, porque foi estragado o canal que leva água para eles. Então, está uma situação, assim, de caos. E a gente pensou assim, então, de que forma que a gente pode ajudar? Eu comecei a chamar os professores que trabalham aqui comigo. Vamos fazer um movimento, que as pessoas fazem a doação e a gente vai, né, a partir disso, ajudar de alguma forma. E aí convidei algumas pessoas, aí o pessoal gostou, vão participar, todo mundo já quis já ajudar de prontidão. E aí eu comentei com o Thales, a gente é bem amigo, sempre está conversando, dá curso junto também. Aí conversei com o Thales. Thales, o que você acha desse movimento que está acontecendo no Pantanal? Vamos fazer uma live juntos, falando, né? Vista que a gente teve a nossa primeira live que entrou pelo Yoga pelo Pantanal, que foi no dia 26 de setembro. Nesse meio do caminho, eu falei, por que não chamar todas as pessoas que eu conheço do Brasil, que também estão tocadas em relação a tudo que está acontecendo, para poder auxiliar nesse movimento. E aí comecei a falar com um, com o outro, e vários toparam, vários se colocaram à disposição, como vocês viram, tomou uma proporção que nem eu imaginava. E eu fiquei muito feliz, na verdade, porque não é um movimento que vem assim a partir de mim, entende? Eu tive uma ideia, mas assim, eu acredito que a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, quando a gente tem mais pessoas, a comunidade toda olhando, né? Ou então, pelo menos sendo direcionada, porque eu vi assim, muita gente queria ajudar, muita gente estava compartilhando, muita gente querendo saber para onde doar, de que forma poderia auxiliar. E não sabia como. Então, como eu estava em contato com essas ONGs, com essas instituições, foi que aí surgiu a ideia e a gente fez toda a programação. Eu não vou te falar para que não está dando trabalho, estou dedicando muito tempo para organizar todas essas pessoas. Então, assim, tem a Isis que trabalha lá comigo, está me ajudando bastante, o Rafael que faz as artes,
Então, assim, tá todo mundo um pouco sobrecarregado, além Entendo, das eu posso imaginar. né? Mas eu entendo assim, é por uma causa boa e a gente, Exatamente. da forma, pode ajudar, né? De alguma forma eles lá. Mas o intuito, na verdade, eu imagino que a gente vai conseguir mobilizar um valor legal que vai conseguir ajudar lá de alguma forma, mas não vai fazer tanta diferença. Eu vejo o movimento, o projeto de Yoga pelo Pantanal, além do que os recursos financeiros. Porque a partir das aulas, a partir desse movimento em que a comunidade yogi se une em prol de uma causa, sem procurar culpado, sem procurar quem deveria ter feito, mas sim o que eu posso fazer, sabe? Os professores, de alguma forma, oferecendo as suas aulas, os alunos, de alguma forma, fazendo sua doação. Então, isso mostra que é possível a gente, como comunidade, se unir em prol de uma causa, sabe? Porque, assim, eu não gosto muito da ideia de ficar procurando quem é culpado, quem tinha que fazer isso, porque, assim, realmente, Apontando dedos, né? nesse momento, resolver essa situação. E isso mobiliza uma consciência diferente, porque, assim, somente está acontecendo porque a humanidade vem com escolhas erradas há muito tempo, né? Em relação, claro, ao consumismo, ao capitalismo, à política, né? Então, muita coisa tem acontecido. Mas o que a gente pode fazer de diferente daqui para frente? E eu acho que essa mobilização mexe internamente dentro de cada um na direção de buscar prestar mais atenção no que eu posso fazer diferente hoje, para que o resultado seja diferente amanhã. Que é aquela ideia, né? Não adianta eu vir plantar uma semente de batata inglesa aqui que não vai nascer cenoura, né? Então, assim, eu acho que toda a nossa construção vai fazer diferença no planeta daqui a um tempo. E isso faz, para mim, assim, o projeto é nesse sentido, a força da sanga. Uma vez eu li o Thich Nhat Hanh, que é um mestre budista, que eu acompanho, que eu gosto muito, e ele está tendo uma situação difícil de saúde agora, né? Ele já vem há um bom tempo, mas agora ele não está nada bem. Mas uma vez eu li uma frase dele que ele fala que o novo Buda pode ser a Sangha, né? A tendência de surgir um novo Buda é a Sangha, é a comunidade, né? Não vai ser ter uma pessoa que vai salvar o mundo e que vai orientar todo mundo, mas esse movimento que a gente está fazendo agora, que seja de inspiração para que a gente consiga olhar para as coisas que surgem, né? E olhar como comunidade. Então, porque todo mundo, né? O que todos temos em comum é que todos procuramos ser felizes. O nosso principal desejo, talvez nosso único desejo, é ser feliz, né? Então, se a gente se unir em relação a um planeta melhor, que a gente possa ser feliz mesmo, realmente. Porque eu não acredito de que, assim, eu vou cuidar de mim, vou ter minha situação bem resolvida e pronto, e vou ser feliz sozinho, sabe? Hoje em dia a gente não consegue. Se eu tô aqui na minha casa, confortável, nesse calor horroroso que está fazendo, no meu ar-condicionado, e eu ficar contente, sabendo de tudo que está acontecendo aí fora, é quase que, sabe, só se a gente se isolar no mundo e não olhar para nada que está acontecendo. Então, assim, é muito difícil realmente a gente se sentir confortável e em paz em relação a tudo que está acontecendo. Mas eu entendo também, para que a gente possa auxiliar, a gente precisa encontrar a paz em nós mesmos, né? Então, assim, por isso que eu entendo o movimento dos yogis que estão nessa compreensão desse lugar de paz interno, né? Se unir, porque já tem uma ideia de onde é esse lugar de paz interno, se unir para poder auxiliar outros lugares que ainda não têm acesso a essas informações. Ainda entram em pânico, ainda né, ficam com medo. A gente também fica, né? Mas assim, a gente sabe pelo menos um caminho assim de onde encontrar, nem que seja na hora que a gente vai fazer nosso Surya Namaskar lá, a gente tem um momento
de plenitude, de lucidez na mente, sabe? Mesmo que depois que saia de lá a gente fique muito ainda agitado, a gente já sabe, pelo menos tem uma ferramenta de onde acalmar, de onde, né? Então eu entendo o yoga pelo Pantanal como um caminho, assim, para que a gente possa seguir, fazer mais coisas juntos, sabe? Bom, De um movimento mais positivo em relação ao nosso planeta. e pode ser um primeiro passo para vários outros passos, né? Ou outros projetos. Eu gosto muito da ideia que você falou, que ela vai sendo desenvolvida mais organicamente, né? Algo naturalmente. Você havia falado também que você não estava esperando que você conseguisse coordenar, ou mesmo que até a intenção de coordenar tantos professores e praticantes em volta de uma mesma ideia. Eu acho que esse desenvolvimento orgânico natural é um ponto muito positivo, de fato, né? Mostra que está crescendo para uma espécie de demanda, né? Uma demanda coletiva, social, né? Não só de indignação ou perplexidade individual, mas é uma espécie de momento fértil para que a gente faça esse tipo de rede, de transformação, não só individual no tapete do yoga, mas assim como você falou, usando a categoria do Ahimsa, para também tentar romper com hostilidades e não violência em todas as suas formas, né? Eu acho que a gente vive num momento que a gente fica muito frágil, muito vulnerável quando a gente fica isolado, né? De maneira atomizada, individualizada, com os nossos vritis, né? A gente fica muito mais forte quando a gente tenta se articular. Então, parabéns por essa articulação. Eu acho que o intuito dessa live era divulgar o teu projeto, né? Digamos, o nosso projeto, o projeto da comunidade, né? Para aqui também no Nordeste, e vocês que estão acompanhando podem fazer perguntas e vejam que eu coloquei no link da bio do Yoga na Federal, que é o nosso projeto social de extensão aqui na UFPE, no Recife, o link para o Yoga pelo Pantanal, né, onde você pode se inscrever em vários, tem vários cursos, na verdade já começou no dia 23, né, Tati, de setembro e vai até dia 1º de novembro, mais de um mês de atividades, com excelentes professores, a programação está muito interessante, com vários, digamos, estilos de yoga diferentes e palestras diferentes, práticas guiadas e práticas distintas de meditação também. E a ideia, o link está lá na bio, né? A ideia é que depois de você se inscrever, você pode assistir essas palestras todas. Eu já recebi o meu link pelo e-mail agora, do Zoom, né, para assistir as palestras. Tem vários professores excelentes. A meta de arrecadação, pelo que eu vi no site, é de 250 mil reais. Até agora já conseguiu esse projeto mais de 12 mil reais, com 100 apoiadores, por volta de 100 apoiadores. Já tiveram palestras do Thales Nunes, da Laura Miguel, da Márcia Baja, do Júnior, lá de BH também, a Dani Sá, do Rio. E a gente ainda vai ter muitos outros praticantes e professores excelentes, né? Nesse sábado vai ter a prática guiada com o professor Lucas Carvalho, de Fortaleza. Depois, próximo fim de semana, com o Matthew Gomer, né? Que, aliás, é o seu professor também, né? O professor de tanta gente aqui no Brasil. É impressionante o Matthew. E a Lu Andrade. Na verdade, vai ser com o Léo Castro, que é a 17. Vai ser uma prática guiada de Ashtanga. Ele vai falar um pouquinho também sobre a experiência dele, de como levar a prática. Ele é piloto de avião e ele continua praticando, super disciplinado. E ele vai ter uma conversa em relação a isso. E depois, no dia 24, que é com o Matthew Homer, vai ter a prática guiada com ele. E depois, na parte da tarde, a meditação com a esposa dele, que é a Carla. O Matthew é meu professor, sim. Muito bacana. O Matthew, ele é uma pessoa central aqui para a comunidade de Ashtanga no Brasil, né? Aqui no Nordeste, para cada capital onde tem Ashtanga, você tem um aluno, professor que foi aluno do Matthew, né? Aqui na João Pessoa tem Homero, tem a Dani Meira aqui no Recife, você tem a Paola Fracasso também em Natal, são vários
professores e praticantes excelentes que todos vêm diretamente do México, né? Eu ainda não tive a oportunidade de praticar com ele, falta de Sim, oportunidade mesmo. Vai ter a Lu Andrade também, excelente Lu Andrade. quatro para praticar com ele. Ele é até, assim, eu acho muito legal, assim, porque muitas pessoas não estão muito conectadas com essa parte online. A gente teve que se adaptar e vários professores quebraram algumas barreiras para entrar. Aí o Matthew não estava fazendo nada online. E eu falei com ele, ele falou, tá bom, Tati, eu vou fazer pelo Pantanal e por você, porque você está me pedindo. Mas ele estava bem com bastante restrição em relação a isso. Então eu vejo assim que as pessoas se mobilizam, né? Estão quebrando um pouco as suas resistências para poder ajudar, né, o movimento. E depois, no próximo final de semana, que vai ser a última aula guiada, vai ser com a Lu Andrade, que também a gente é amiga, a gente já teve mais juntas, e ela é professora certificada, né, brasileira, só que ela está morando em Ibiza. Sim, E muito bom. vai ser a prática com ela. E no meio disso, durante a semana, tem várias outras práticas. O Ashtanga ficou centralizado na aula guiada no sábado, então todo sábado tem aula com algum professor bem interessante de Ashtanga, né? Então tá bom. Pra... O link, mais uma vez, está no nosso bio, né? Clica lá, dá uma olhada nessa programação excelente que a Tati montou em cooperação com vários professores. Tati, como é que a gente faz para ajudar? Como é que a gente faz para participar? A gente está distante, né? A gente está aqui no Nordeste, no Recife. Como que a gente pode ajudar? Apoio financeiro, apoio nas redes, apoio hashtag. Diz aí pra gente como que a gente pode participar dessa rede de cooperação e solidariedade contigo, Yoga pela Pantanal. Nesse link que você colocou, lá tem toda a informação do projeto, como ele está funcionando, a programação, e tem um link de inscrição, onde a pessoa faz a inscrição e tem um lugar de colaboração que vai para esse site do Vaquinha, que é a nossa conta lá que está juntando esse dinheiro. Então, assim, o ideal de quem está fora é conseguir fazer essa doação, porque vai ajudar com recursos para apoiar. E eu já vou dizer daqui a pouco para onde que vai esse dinheiro, porque eu acho que as pessoas também querem saber, né? Ficam curiosas. Então, essa é uma forma de ajudar participando das aulas, porque é interessante que esses professores que se colocaram à disposição para dar essas aulas online, que tenha público lá. Então, assim, além de você ajudar financeiramente, você vai ter aula com excelentes professores e também vai, né, prestigiar esse professor que está se colocando à disposição a ensinar em prol desse projeto. Então, convido a todos para que participem das aulas, divulguem. Vocês podem usar a hashtag Yoga pelo Pantanal, que é a que a gente está usando, e marcar o Chante ou colocar o site, que daí vai ser direcionado para essas informações para a pessoa fazer a inscrição. Eu acredito que quem está de longe é a forma que pode estar ajudando, né? Tem muitos professores, depois que eu já fechei a programação, que estão entrando em contato comigo, querendo dar aula também. Então, eu não sei, assim, eu ainda estou vendo como que eu vou me organizar, se a gente ainda continua por algum tempo, ou se eu encaixo essas pessoas. Então, eu tô vendo a possibilidade. Já me pediram, vamos fazer novembro também. E, enfim, né? Por mim, tudo bem, mas a gente tem que ter a nossa organização aqui. Então, eu tô vendo essa possibilidade. E aí, sobre as instituições, eu gostaria de falar um pouquinho, as instituições. Certamente, por favor, isso é importante. Sim. A primeira instituição que a gente entrou em contato é o Comitiva Pantaneira. A Comitiva Pantaneira tem ajudado as comunidades, como eu havia falado, que estão nessa situação de muita precariedade lá, sem acesso à comida, situação bem complicada. E a gente já estava ajudando eles desde o começo do Covid, porque foi bem complicado quando o Covid começou, eles não tinham recursos, apoio, e a gente começou a mandar alimentos. Então, o Chante era um ponto em que as pessoas deixavam alimentos, doações, para ajudar nisso. E a gente entrou em contato com eles e a gente tem a ideia de tanto ajudar as comunidades, como também os brigadistas, que normalmente são pessoas que moram lá, estão sendo treinadas com os equipamentos necessários para ajudar com o incêndio. Né? O incêndio ainda continua e ele se espalha muito rápido. Ele Sim. estava no Pantanal Norte, agora estava vindo para o Pantanal Sul.
né? Como está tudo muito seco e venta muito, ontem começou a chover um pouco em Campo Grande, hein? Começou a melhorar, mas você olha o céu de Campo Grande, que sempre é muito azul, tá todo enfumaçado. Poxa, Hoje, então você na capital aí do Mato Grosso do Sul, você consegue perceber os efeitos? Como é que sim, é essa percepção desse espécie de desastre ambiental para vocês, né? Essa percepção tão física e também percepção emotiva, né? Porque é um patrimônio, né? Assim, né? Fauna sim, e a flora, a biodiversidade, deve causar é, muita tristeza. Causa para a gente que está distante. Imagina para vocês que estão aí vivendo, né? é. Os incêndios no Pantanal, Marcos, têm acontecido todos os anos, e a gente tem acompanhado isso de perto. Mas cada ano está sendo pior, sabe? Cada ano ele está se expandindo cada vez mais, cada ano tem mais área desmatada, cada ano mais perda de tanto para as comunidades como os animais, né? Então, realmente assim, é uma situação que está cada vez aumentando mais. Por isso, essa vontade, tipo assim, e agora? A gente vai ficar esperando ano que vem que vai estar pior, e no outro Ah, ano que vai estar pior, né? Então, eu acho que essa consciência de olhar em relação a isso. Hoje em dia, a gente anda aqui em Campo Grande, o céu está enfumaçado. Aqui é um lugar, né, de cerrado, um lugar muito seco nesse período, mas normalmente em setembro a gente já está com chuvas. E ultimamente começou a chover ontem teve uma chuvinha. Então, assim, o clima está diferente. Eu acredito que no Brasil inteiro a gente está tendo as consequências de tudo isso que está acontecendo, né? Não tem como. O que está acontecendo na Amazônia, o que está acontecendo no Pantanal e no mundo todo. Então, eu acho que, em geral, está sendo bem complicado. Para a gente que está aqui, assim, tem dia que não dá para... Sabe, você sai na rua, tá todo enfumaçado, assim, de... Você vê que o céu está diferente. Então, assim, a gente está tendo já as consequências. E eu penso assim, quem que não gosta de estar num lugar com ar puro, né? Que gosta de entrar numa cachoeira, num rio, que gosta de entrar em contato com a natureza. Todo mundo se sente bem, né? Então, vamos cuidar, vamos olhar para isso. gente, muito A boa gente essa mensagem, muito importante. Eu acho muito importante também enfatizar a ideia de que assim, a gente fica indignado, perplexo, triste, reposta, dá likes é, faz stories sobre, mas em algum momento é importante reverter esses likes em algum tipo de ação positiva, né? Uma espécie de atividade positiva, de fato, aplicar, digamos, os ensinamentos do yoga que a gente pratica diariamente para reverter esses quadros, né? Ou tentar ajudar um pouco. Acho que transformar like em ação positiva no mundo, né? Acho que a ação positiva é mais importante do que só ficar acompanhando coisas no Instagram. Você vê, Tati, aí em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, algum tipo de coordenação assim entre poder público e iniciativa privada para ou são só coordenações assim de maneira voluntária e independentes? Como é que você consegue ver essa coordenação de esforços sim, ou é tudo muito batendo a cabeça, desorganizado? é bem delicado. A gente vê. Tem sim o apoio do poder público, eles estão enviando, pessoal da polícia, né? Polícia, bombeiros estão indo para lá, acompanhando. A gente vê um movimento, mas é que a questão é muito, acho que muito mais profunda, assim, né? Aqui a região é toda, a maioria pecuarista. Então, todos que estão ali no Pantanal, eu acredito que querem o bem do Pantanal, e é claro que querem o bem das suas terras, né? Então, a gente tem muitas pessoas que estão lá, que até se chamam de pantaneiros, né? Que são as pessoas que têm terra no Pantanal e que estão cuidando do Pantanal da forma como eles conseguem cuidar. Então, eu acredito que tá acontecendo, mas, enfim, eu acho que toda ajuda é positiva, né? Dá Certamente. Eu acho que o trabalho seu também de tentar articular essas iniciativas, ações diferentes, né? é, acho que o seu Por exemplo, trabalho
tentando articular essas iniciativas é muito importante também, né? Sim. Por exemplo, eu tenho uns amigos que fizeram agora no Dia da Árvore um movimento em Bonito, né? Que é uma cidade aqui perto, acho que todos já devem ter ouvido falar, e que plantaram 1.000 árvores, Nossa, né? Fizeram reflorestamento. E eu estava em contato com eles também. Aí eu falei, vamos para o Pantanal plantar 10.000 árvores, então, muito né? bom. Vamos fazer um movimento. De que forma que a gente pode, né? Realmente, porque precisa de florestas serem erguidas, né? A gente derrubou muita floresta até hoje. Então, florestas têm que ser erguidas. A gente tem que pensar nisso, nesse sentido. Então, a gente está se falando, aí a gente entrou em contato com pessoas que sabem cuidar do bioma Pantanal, porque é um bioma muito diferente, né? Ele vive uma parte do ano em seca, outra parte do ano alagado. Então, não é qualquer árvore que você planta lá que dá conta. Então, tem isso também. A gente tem que saber de que forma que a gente vai ajudar e que vai ser realmente efetivo para o lugar, né? Então, a gente tá assim, está movimentando. Eu acredito que essa iniciativa vai brotar muita coisa, né? Além do que esse movimento do Yoga pelo Pantanal, sabe? De vontade das pessoas irem, ajudarem e fazerem uma diferença, né? De cuidar da terra, de cuidar das escolhas, do consumo. Eu acho que a gente tem que trazer muito isso, pensar muito nisso e falar os yogis tomarem mais consciência em relação a isso, né? Muito A gente bom. está planeta de tanto plástico, está destruindo o planeta de tanto lixo que está sendo jogado, né? De tanta terra desmatada, de tanta terra seca, de tanta árvore derrubada e, enfim, né? Tudo isso por um sentido mais egocêntrico. Então, de que forma que a gente pode pensar diferente? E isso vem muito em relação à nossa visão, em relação aos consumos, né? O nosso consumo diário da vida, assim, de tudo que a gente vai comprar, de onde vem, quem produz, né? Eu acho Exatamente. Acho que é essa tentativa de trazer a lucidez que a gente pratica diariamente no tapete também para as nossas ações no mundo, né? As ações fora tapete, né? sim, eu entendo assim que é uma forma de um caminho espiritual quando você pensa nas suas escolhas, quando você pensa em que você vai reciclar o seu lixo, em que você vai começar a pegar o seu lixo orgânico e fazer dele um adubo, vai começar a mexer com a terra, é um caminho espiritual, porque você amplia o teu olhar para o todo. Você para de olhar só para si, né? Por que você vai separar o lixo? Só de você pensar em separar o lixo, você já está pensando no planeta, você já está pensando no cara que colhe o lixo, no cara que vai sobreviver com essa reciclagem. Então, assim, é um caminho espiritual, a gente tem que pensar nisso também, sabe? Às vezes é tão mais simples do que a gente ficar idealizando uma ideia de um yoga iluminado, né? A gente pensar nessas pequenas atitudes que vão fazer diferença mesmo Sim. para a nossa vida, para a vida das pessoas que vão seguir depois da gente, né? Para o nosso Certamente. planeta. Eu acho que a ideia do yoga pelo Pantanal, acho que articula tudo isso que você falou agora e ainda cria. Eu ainda não tinha pensado nisso, mas pode virar uma espécie de fato, de um primeiro passo, uma espécie de patrimônio bacana para futuros passos de articulação de yogis aqui no Brasil para temas relevantes, né? Mais importantes do que likes no Instagram e asanas muito complicados, acrobáticos e tal E e dão muitos likes também, mas também não geram lá muita ação positiva no mundo, né? Eu fiz a minha tarefa de casa, eu pesquisei um pouco sobre o Pantanal aqui, né? Ele está no centro da América do Sul. Ele no Brasil ele está nos territórios do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas ele também pega parte da Bolívia e do Paraguai. É a maior planície alagável do planeta, que a Tati acabou de comentar com a gente, nos ensinar, onde você tem períodos de alagamento e períodos de mais seca, né? É um berçário de várias espécies nativas. Era, infelizmente, o bioma mais preservado que a gente tinha no Brasil, né? Com uma biodiversidade enorme em fauna e flora. O Mato Grosso do Sul agora atualmente está em situação de emergência, né, ambiental por causa dessas queimadas. A Tati estava falando sobre a fumaça na capital, em Campo Grande. E isso pega a gente em um momento historicamente difícil,
porque você tem uma seca histórica aí no Pantanal, né, já há alguns anos, e uma negligência histórica também do governo em relação a questões ambientais, como a gente está acompanhando, né? Especialmente a ideia do nosso ministro de passar a boiada nessa pandemia, né? De fato, o plano está dando certo, né? A negligência dele não precisa nem fazer nada. Aliás, ele joga parado, né? As queimadas estão fazendo o trabalho para a boiada passar, né? A Tati já tinha acentuado como a pecuária é muito forte e isso vai render muitos terrenos, digamos, limpos para a boiada do Salles passar, né? Está acontecendo o maior incêndio já catalogado, histórico, né, do Pantanal agora, e basicamente por ação humana, né, negligência e ação humana. Eu estava lendo que já 25% do bioma ele foi consumido pelo fogo, né? Isso dá o tamanho do Distrito Federal. Catástrofe ambiental. Eu acho que a gente tem que dar apoio, né, a essa iniciativa de preservação desse bioma, como nessa iniciativa que a Tati está articulando. O link, mais uma vez, ele está aí na nossa bio, clica lá. Tati, a gente pode doar coisas, valores, sem ser os valores que estão estipulados lá, ou valores. E se pode doar sem participar, assim, se a pessoa só quiser doar sem Olha, assistir às aulas, como é que funciona? nós tivemos várias doações, inclusive, de pessoas que ficaram anônimas, né? Pessoas que fizeram a doação, entraram no link, com certeza, né? Toda ajuda é bem-vinda. A gente colocou uma sugestão de valores ali, um valor mínimo, ideal e um generoso, de forma que a pessoa tem um parâmetro, né? De que ela vai receber mais de um mês de aulas com todos esses professores. Então, para que ela também se sinta assim, eu vou receber isso, então qual seria mais ou menos o valor de troca em relação a isso? Sabe? Se a pessoa quiser pensar nesse sentido. Mas é claro, se a pessoa quiser doar R$ 10, R$ 5, R$ 20, o que ela quiser, ela pode entrar lá no link e fazer a sua doação. Muito bom, no Com Vaquinha. certeza vai ajudar. Acho que também uma outra maneira assim, de ativismo que a gente pode fazer, não só dando likes e passando stories e repostando coisas, doando, né, para a campanha do Yoga pelo Pantanal, também é pensar um pouco como, assim, basicamente, assim, a ação humana ela está abrindo terreno, passando terreno, né, nessas queimadas para a boiada, né? Acho que para essa digamos, essa indústria, digamos, pecuária, né? Acho que uma coisa que claramente que a gente pode fazer sobre essa perplexidade, indignação que sobe na gente, é tomar melhores decisões alimentares, né? Especialmente você pode diretamente e indiretamente, a partir de determinadas escolhas que você faz, do que você está comendo, do que você está consumindo diariamente, nas suas refeições, o dinheiro que você paga por isso, você está apoiando indiretamente ou diretamente essas queimadas no Pantanal. Acho que pensar um pouco, considerar fortemente o vegetarianismo e veganismo vai gerar uma consequência importante aí também ativa, não só dar like, que pode reverter para conter um pouco esse ação capitalista, né, de desenvolvimento da pecuária em cima do meio ambiente, né, basicamente para gerar essas monoculturas para fazer soja para outros países que não querem degradar o seu próprio meio ambiente, deixa que o Brasil degrade o seu meio ambiente e manda soja para outros países para alimentar outros animais, né, de corte. Então, pense, né, com carinho, uma forma de ativismo ativo, né, ética, né, de se considerar o vegetarianismo e o veganismo. Né, Tati? O que você acha? Sim, aí vem lá do início que eu falei, né? É o ahimsa. O ahimsa é também na hora de fazer suas escolhas alimentares, né? A gente não precisa. Então, assim, mas além disso tudo,
É pensar, tá, não tem problema, eu vou comer meu bifinho aqui, não vai, não vai dar problema. Mas é olhar para de onde vem isso, né? Isso. Eu acho que a gente tem que pensar muito bem em relação ao nosso consumo, porque daí a pessoa leva muito assim, não, eu quero comer carne, eu gosto da minha carne. Mas ok, o que é essa carne para chegar até a sua mesa teve que passar? Qual foi o processo de produtividade? O que teve que ser gerado, né, de energia, de água, para arrumar, ter ração, ter pasto para todo esse gado, sabe? Porque esse consumo desenfreado de carne que está tendo é que está acontecendo isso. Cada vez mais precisa de mais pasto, cada vez mais precisa de mais ração para esses animais. Né? Então, tá sendo, tem que plantar soja, tem que plantar milho. Hoje em dia, daqui de Campo Grande até Bonito, que é o caminho que eu sempre faço, é quase 400 quilômetros. Daqui até lá, você quase não vê mais floresta, mata. Você não vê. Você vê pasto, tudo, milho, soja, durante 400 quilômetros, sabe? Você vê uns cantinhos, assim, que é a reserva obrigatória que a pessoa tem que ter ali. Então, assim, sabe, mesmo que você não queira deixar de comer carne, comece a pensar no impacto dessa sua escolha em relação ao seu planeta, né? Ao planeta que a gente está aqui. Então, assim, a gente tem que olhar para isso, sabe? É uma forma de, tipo, a gente não olhar para isso está gerando uma destruição de tudo que está acontecendo aqui no nosso, né? De forma que tem que queimar, né? Florestas, derrubar florestas para cada vez mais conseguir suprir a necessidade de carne no mundo. Porque a gente sabe que muitas das carnes que são do gado que está aqui também não é para cá, é para fora, é para o exterior. Exato, exato. Então, o Brasil, que é um planeta tão rico, um país tão rico, que tem tanta, né, biodiversidade, tanta natureza maravilhosa, a gente está destruindo. E para quê? Para ganhar um pouco mais de dinheiro, para ficar um pouco mais rico. Então, assim, pensa. Eu acho que a gente tem que pensar que não é nem a questão somente do animalzinho, se você não liga para o animalzinho, mas pensar ao seu redor, de que forma isso impacta o planeta que você está vivendo. Se você tem filhos, ou se você pretende ter filhos, netos, de que planeta que vai estar aqui daqui, sei lá, 20, 50, 100 anos, se a Muito gente bom, muito continuar bom. fazendo, Exato. Eu acho que sabe? é Eu uma acho que, ótima escolha, exato. né? É uma escolha muito importante essa, é uma escolha yógica, né? Não é só pensar yoga como asanas acrobáticos e fotos bonitas em Instagram, mas o que você está fazendo no mundo. Eu acho que não deve ser só restrito a dar like em rede social, né? Se reverter, você não precisa fazer algo muito espetacular, mas começar com o seu comportamento individual e tentar ver, como a Tati falou, as consequências das escolhas que você está fazendo, né? Não é só por uma conveniência ou por algo como um prazer de alguns segundos. Acho que o consumo de carne, de certa maneira, indiretamente fomenta, encoraja e financia, né, diretamente esse tipo de avanço de degradação ambiental, né? Você tomando essa decisão, de certa maneira, você está tomando uma decisão de um apoio direto à preservação ambiental, né? Eu acho que o consumo de carne ele não só provoca dor, né, a animais inocentes, como a Tati comentou também, mas ela provoca essa degradação ambiental e está enriquecendo muita gente, né? Está enriquecendo os pecuaristas e está enriquecendo a indústria farmacêutica também, né? Em função de alguns segundos de prazer, que aliás nem é prazeroso. Depois de um certo tempo você fica até uma coisa meio repugnante mesmo. É. E assim, além disso, o que a gente tem que pensar é que a natureza, a gente está à custa disso, de ter essa exploração, é que a natureza está sendo destruída. Né? Hoje em dia, a gente que mora perto de rios, de cachoeiras, a gente vê que cada vez tem menos água, cada vez os rios estão baixando mais. Então, sabe, tá tudo. Porque o que acontece? O rio começa a assorear, começa a arrancar as árvores ao redor, começa a acontecer coisas que
começam a destruir. Então, assim, eu vejo assim, agora, quando liberou em relação à quarentena, assim, liberou, entre aspas, né? As pessoas começaram a sair, todo mundo queria ir para a natureza, para a cachoeira, para os rios. Todo mundo tem uma relação muito positiva em relação à natureza. Então, a gente tem que pensar, né? Tipo, se eu gosto tanto de estar na natureza, o que eu estou fazendo para ajudar, sabe? Porque realmente essas atitudes. É, talvez a gente não consiga visualizar isso de uma forma mais ampla, mas isso impacta diretamente a natureza, impacta diretamente esse lugar de natureza que eu gosto de ir, do rio que eu gosto de mergulhar, impacta diretamente ali. O Pantanal, que é famoso no mundo inteiro, tá sendo destruído. A Amazônia, sabe? Tudo está sendo destruído. E, então, assim, será que uma escolha minha vai fazer diferença? Eu acho que é importante que a gente pense nisso, sabe? E faz diferença, com certeza, porque se eu escolho fazer diferente, você também aí, e toda essa galera, vamos supor que fez doação aí, já são 100 pessoas, né? Se dessas 100 pessoas começarem a contagiar mais um do lado e outro, e aí vai indo. Eu acredito muito nessa força da sanga, né? Nessa força de quando a gente encontra um propósito mesmo maior, além de um propósito extra, sabe? Somente eu ser feliz, mas sim um propósito de expansão de uma consciência de cuidar do todo, né? De cuidar das pessoas ao redor, do planeta, enfim. Aí eu queria só falar, que eu não terminei de falar aqui, as outras estão todas no site, as ONGs, que tem o Instituto do Homem Pantaneiro, que está trabalhando diretamente dando apoio às comunidades lá, o IASB. Depois, se vocês quiserem pesquisar, tá? A gente tem todos eles, os links lá no site. Ativa Pantaneira, o ECOA e o SOS Pantanal também. Outro dia até a gente postou um vídeo do rapaz lá do SOS Pantanal, que sempre dá notícias assim mais atualizadas de tudo que está acontecendo lá. E, então, o sentido assim da verba vai ser, a princípio, uma ajuda humanitária mesmo, para essas comunidades que estão lá, que dependem, que são comunidades bem que não têm recursos, para levar alimentos, ajudar a levar água, roupa, porque eles perderam praticamente tudo que eles tinham, né? Tem a Serra do Amolar, que é a serra onde começou a chegar o fogo e está numa situação bem complicada. Eles não têm água potável mais lá e perderam, né, todos os canais que levam água potável para eles. E como está tendo a queimada, os rios também ficam poluídos com a cinza, com tudo que vai para o rio. Então não é uma água que eles podem tomar. Então chegou num ponto assim muito crítico as pessoas que estão lá. Então, toda essa doação que tá revertendo aqui o Yoga do Pantanal, 100% dela. Não vai ter nenhum por cento que vai ficar para professor ou para gente que está ajudando aqui, não. Vai ser 100% direcionado a essa ajuda humanitária, a princípio a ajuda humanitária, né? A gente queria expandir isso muito mais, mas a princípio vai ser dando apoio a essas comunidades que estão passando por muitas necessidades. Se a gente conseguir uma verba maior e conseguir ir para essa parte de reflorestamento e para outras áreas, a gente vai tentar. Muito bom, Tati. Acho que, assim, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Parabéns, mais uma vez, pela essa iniciativa. Ela está articulando a comunidade, eu acho que organicamente, naturalmente, para, digamos, transformar esses likes e transformar essa indignação em redes sociais e tal, em ações positivas. Eu acho que isso é algo muito importante nessa, digamos, nessa tentativa de transformação de lucidez nossa do yoga, também para ações no mundo. Eu acho que fica o convite para todos os... Tem vários professores de yoga que aqui acompanhando a gente. Falem com seus alunos, né? Vocês são influenciadores, né? Dos seus alunos. Tentem trazer a atenção dos alunos para essa importância ambiental. O link para o yoga pelo Pantanal para fazer doações. A doação não precisa ser
exatamente a sugerida lá, pode ser basicamente qualquer valor, né, Tati? Uhum. E a gente tem duas formas aqui, pelo menos positivas, de ajudar. Vocês podem ajudar individualmente, motivar os seus alunos também a ajudarem, familiares, com essa doação para essa campanha do Yoga pela Pantanal, e também motivar os seus alunos a repensar as escolhas alimentares, né, que estão financiando e encorajando esse tipo de crime ambiental no avanço da pecuária em lugares que deveriam estar sendo preservados. Tati, nesses minutos finais, talvez você pudesse convidar de novo as pessoas, falar um pouco, mais uma vez, lembrar da programação. Agora, no sábado, eu quero assistir lá a palestra do professor Lucas, certamente vou prestigiar. Já fiz a minha doação, estou aqui tentando articular com mais pessoas para fazerem a doação. Apresentar e falar as palavras finais. E muito obrigado, viu, por de novo ter aceito o convite. Parabéns pelo convite. Estamos juntos, conta com a gente aqui no Recife, no Nordeste, para dar força a esse tipo de iniciativa bacana. A gente está junto como comunidade, como Sangha, ok? Sim, Marcos, muito obrigada também. É um prazer poder falar com vocês, poder ter o apoio de vocês, poder sentir essa união, né? Vocês estão aí lá longe da gente aqui, mas a gente está podendo ter essa comunicação, ter esse apoio de vocês. Isso é muito lindo. É muito de apreciar, né? Essa possibilidade que a gente tem hoje em dia. Sou muito grata mesmo por ter essa possibilidade de ter essa sanga, essa comunidade. Então, sobre a programação, agora no sábado tem o Lucas com a aula guiada, começando às 8 da manhã, e depois uma conversa, e ele vai falar muito sobre essa questão dos hábitos e de que forma esses hábitos impactam no meio ambiente, que é um pouco do que a gente falou aqui, mas vai ser um grande prazer ter o Lucas com a gente, conversando, ouvir ele, gosto muito do Lucas, respeito o trabalho dele, e a gente vê o quanto que isso, os professores de yoga têm essa força, essa potência, de trazer lucidez, né, para os alunos, de tocar em assuntos que às vezes não são tão falados no meio mais comum. Então, e aí, na próxima semana também tem uma live que vai ser pelo Instagram com a Camila Reis, que vai ser sobre Yoga Sutra. E todos os assuntos vêm direcionados a trazer essa consciência, né? No outro final de semana, uma aula guiada com o Matthew Vollmer, e também falando sobre Yoga Sutra, a visão dele, Yoga Sutra. Ele canta os mantras, ele canta todos os livros, né, do Sutra. É muito bonito ouvir ele cantar. Ele vai comentar um pouquinho também. À tarde, a meditação com a Carla. Também uma meditação de cura do planeta, vai ser muito linda, às 5 da tarde. E depois, no outro final de semana, tem a aula com a Lu Andrade, e depois uma conversa também em relação de que forma que a nossa prática pode impactar na nossa vida cotidiana. Então, todos estão trazendo de alguma forma esses assuntos, né? Cada um do seu jeito, com a forma com que pode trazer esses conhecimentos. E final de semana, quarta-feira que vem, eu estou me confundindo, a programação expandiu tanto, tem uma conversa com o Oberon também. O Oberon é um grande ativista do veganismo, não sei se você conhece ele, e meu amigo também. A gente vai ter uma conversa com ele pelo Instagram lá do Shanti. Então, todos estão convidados, toda essa programação aqui. No meio disso, tem vários outros professores dando aula, que eu não vou lembrar horários e datas, eu falei dos principais aqui, mas toda a programação está lá nesse link no nosso site. Qualquer dúvida, vocês podem escrever para a gente. À medida que é possível, eu estou conseguindo responder todo mundo, dar apoio para todo mundo. E aí é isso, estamos juntos. É um grande prazer poder ver essa comunidade se mobilizando por algo, né, tão positivo. Sim, obrigado, querida Tati. É um prazer conhecê-la. Igualmente. Espero que a gente possa um dia se encontrar, Certamente. né? Vamos. Certamente. Praticar juntos, né? Isso é muito legal. E mais uma vez, comunidade, vamos prestigiar o Yoga pelo Pantanal, já usar o hashtag Yoga pelo Pantanal, o link para o site para você fazer a doação
e também para se inscrever nessas super palestras e atividades e práticas, está na nossa bio, né? Então, prestigie, faça a sua parte também, né? Somos yogis, né? Estamos praticando yoga. Muito obrigado, viu, Tati? Muito obrigado por vocês também apoiarem aí o nosso projeto e com mais temas relevantes dentro do yoga. Muito Tchau. obrigada. Uma boa noite para todos. Fiquem bem, fiquem com saúde. Boa noite, pessoal.